Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje nós vamos falar então sobre outros métodos de separação de misturas heterogêneas, aquelas que vão apresentar mais de uma fase, certo? Então, nós estamos na nossa aula aí de número 15, tá? Primeiro, nós vamos falar então sobre a existência, né? Existem várias outras formas de separar os componentes de uma mistura que seja heterogênea. Nós vimos na aula passada líquido com líquido e líquido com sólido, tá bom? Mas nós vamos conhecer agora outras, como a catação, que é esta que aparece aqui na imagem, tá? Algumas misturas de sólido com sólido, né, apresentam componentes de diferentes tamanhos e por isso podem ser separados de forma manualmente. Então, o que é importante a gente saber é que catação está relacionado com a gente com a mão tirar e separar os componentes. Então, antes do preparo do feijão, tá? O feijão ele é separado manualmente para tirar o que é a sujeira, né, dos grãos. Ou a coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e no recolhimento aí dos resíduos, né? Então, um exemplo que a gente pode falar é o exemplo dessas impurezas do grão de feijão, onde além das impurezas a gente pode aproveitar e tirar os grãos ruins, né? Daqueles que são bons, tá? E existe aqui nas cooperativas de reciclagem de lixo, então a catação, então, ela acaba sendo um dos métodos mais simples e importantes, né, sendo usada aí para separar para separar, na verdade, aí o material conforme a sua composição. Nós vamos separar o papel do plástico, do vidro, do metal e assim por diante. Um outro método que tem é a peneiração, também chamada de tamiçação, tá? Então, dependendo do autor, ele pode colocar peneiração ou tamiçação. Então, com o auxílio agora de uma peneira, é possível separar sólidos com diferentes tamanhos. Então, para desfazer os aglomerados de farinha, que é essa imagem aqui, ó, de trigo, antes de preparar, por exemplo, um bolo, é recomendada então a peneiração para você deixar só a parte bem fina da farinha, né? O método da peneiração também é utilizado na construção civil, olha só, para separar a areia grossa da areia fina, tá? Então, além de auxiliar na separação de sólidos, a técnica ela também é empregada para separar sólidos suspensos em líquidos, por exemplo. Então, a gente pode usar a peneira para separar o quê? No suco de fruta com sementes, né? Por exemplo, o maracujá. É peneirado antes de ser servido para o consumo, porque tem gente que não gosta de ter aquelas fragmentos de semente que foram, né, trituradas ali na hora de você preparar o suco. Então, isso também pode acontecer, tá bom? Outra técnica é a da levigação. Este processo é utilizado, então, na separação de componentes sólidos que apresentam densidades diferentes, né? E aqui nós temos um elemento importante, que é a água. Então, nessa técnica, o componente menos denso, ou seja, aquele mais leve, é carregado, então, por um fluxo de água, tá? É o que acontece, então, no garimpo, né? Dentro dos rios, o minério é separado do cascalho. Então, a levigação é amplamente usada para a extração do ouro em garimpos, né? E a outra técnica é a ventilação. A ventilação, então, esse método também consiste na separação de sólidos, porém existe uma importância aqui, ó. A gente percebe que usando uma peneira, as partículas não vão descer, né? A pessoa joga para cima e o vento é que vai tirar, então, ali as folhas, né? Então, ao jogar aqui o café para cima, a corrente de ar, a gente se subentende, então, que é o vento, retira as folhas e outras impurezas mais leves que os grãos. Então, a ventilação é utilizada para isso. Resumindo, nós vamos ter aqui então quatro tipos, tá? Entre sólidos, né? A catação, que você tem que tirar com a mão, a peneiração ou tamiçação, que você usa a peneira, e aí, dependendo do tamanho da malha dessa peneira, a gente vai segurar partículas de tamanhos diferentes. A ventilação tem o fator vento, para ajudar a tirar aquilo que é mais leve, e a levigação tem o fator água, né, que ajuda a levar aquilo que também for mais leve, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!